Rotina para a construção de hábitos nas crianças. Olha só, rotina. Uma coisa que nós ouvimos muito falar na escola e que agora eu venho aqui chamar a sua atenção para essa questão na sua casa, tá? Então eu gostaria de dizer para você que antes de ser professora, eu sou mãe. Eu tenho 4 filhos. E principalmente na educação dos 2 primeiros filhos, os filhos mais velhos, existem muitas coisas que pela falta do conhecimento na época eu não fiz. Outras coisas que eu me equivoquei na educação dos meus filhos. Coisas que agora, com a educação e o conhecimento que eu busquei, eu posso ver a importância. E uma dessas é a rotina em casa. Mas a rotina para a construção de novos hábitos, de hábitos bons, de hábitos saudáveis. E o que seria isso? O que é rotina? O que é hábito? Vamos descobrir então. Bom, rotina é um costume pessoal, olha só, pessoal. É meu, não é seu, você tem o seu, eu tenho o meu, tá? Estabelecida por conveniência, por algo que para mim é daquele jeito, para mim funciona, para você é de outro jeito, para você funciona de outra maneira e que raramente é mudada, certo? Então é uma coisa contínua. Exemplo, nós temos uma rotina estabelecida que sempre quando nós acordamos, o que nós fazemos? Vamos ao banheiro, escovamos os nossos dentes, certo? Isso é uma rotina que eu acredito que todo mundo faça e que cobre também dos seus filhos isso, porque algo de higiene é algo primordial. E uma rotina, gente, ela bem estabelecida, ela ajuda a criança a não desenvolver a ansiedade. Por quê? Porque na rotina, como eu já falei no outro vídeo, nós fazemos o quê? Nós estabelecemos os horários de cada atividade da criança. Quais foram os 3 primeiros que eu coloquei para vocês? Hora de acordar, hora do almoço e hora de dormir. No meio desses 3, nós colocamos as outras atividades que a criança faz durante o seu dia. A criança, sabendo o que vai acontecer mais tarde, ela não vai desenvolver ansiedade. E mais para frente nós vamos entender melhor sobre isso com certeza, certo? Então, assim, com essa construção dessa rotina em casa, a criança ela vai se sentir mais segura diante do futuro dela. Ela não vai ter aquela incerteza. Entenderam? E os hábitos? O que são os hábitos, será? Hábitos são costumes, atitudes, formas de conduta, olha só, ou comportamentos que envolvem padrões de condutas e aprendizagem. Aí nós já vimos a palavra padrões, tá? Algo que é daquela forma e se repete daquela forma, certo? É um mecanismo estável que cria habilidades que podemos usar para diferentes situações. Então, na rotina nós criamos os hábitos, que os hábitos bons que são criados ali, são desenvolvidos ali, quando eu criei a rotina, eles vão atuar em várias partes da vida dos nossos filhos, certo? Tanto as rotinas como os hábitos, eles oferecem componente importantíssimo de constância e regularidade, e por isso são fundamentais para a vida familiar quanto para a vida escolar do seu filho, ok? Então vamos lá, eu crio uma rotina na minha casa.
Nessa rotina, eu vou construir hábitos nos meus filhos, certo? Se eu coloco o horário dele estudar, vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor isso. Coloco o horáriozinho lá para ele estudar, fora do horário da aula, certo? Eu vou estudar com ele, vou fazer as tarefinhas dele com ele e vou desenvolver atividades para melhorar o aprendizado do meu filho, que são as atividades que mais tarde eu vou ensinar para vocês, tá? Então vejamos, se eu sento junto, se eu auxilio meu filho, eu não faço para ele, eu auxilio o meu filho para ele fazer. E ali no momento que ele está fazendo, se ele fizer de qualquer jeito, eu vou falar, não, meu filho, não pode fazer de qualquer jeito, vamos fazer de novo. Aí ele vai, faz de novo. Aí você vê que ele fez mal feito, aí você fala, não, assim não pode, vamos fazer de novo. O que ele vai fazer? Vai reclamar, vai chorar, etc e tal. Mas o adulto da história sou eu. Então eu vou retomar novamente e vou dizer, meu filho, olha só, por isso, isso e isso, nós vamos ter que fazer de novo, porque você não quis fazer como teria que ter feito. Então, nesse momento que eu estou fazendo ele retomar a atividade e fazer novamente, ele vai construir um hábito de fazer bem feito, entendeu? Então, depois que ele construir nele esse hábito de que quando eu vou fazer, eu tenho que fazer bem feito, ele não vai usar isso só na hora da tarefa em casa. Ele vai usar isso na escola, ele vai usar isso com os amiguinhos dele, em qualquer meio onde ele estiver, ele vai usar esse bom hábito de fazer bem feito. Ficou claro? Então vamos lá. Os hábitos, como nós acabamos de falar aqui, eles influenciam em todas as ações dos nossos filhos, ou seja, no comportamento dele com a família, no comportamento dele com a escola, na maneira dele sentar, dele se vestir, dele comer, no trato com os amigos, com os animais de estimação. Os resultados que nós desejamos, que eu acredito que todos os pais só querem o mesmo resultado para os seus filhos, que são resultados bons, que ele cresça, que ele seja uma pessoa honesta, bem vista. Então, eles acontecem como consequência inevitável dos novos hábitos que nós, enquanto pais, auxiliamos os nossos filhos na construção desses hábitos, certo? Ah, mas ele pode construir, desenvolver esses hábitos bons sozinhos? Até pode, tá? Mas não vamos deixar ao acaso uma coisa que nós podemos estar ali direcionando e que nós devemos, enquanto pais, estar ali direcionando os nossos filhos para isso, certo? Ah, mas isso vai interferir na vida escolar dele? Muito. Vocês não têm noção de como vai interferir, tá? Porque uma criança bem educada, uma criança que tem consciência do que ela está fazendo, da importância que o mundo ao redor tem para ela, que a convivência dela com o outro tem na mudança da vida dela, a criança que é construído nela essa consciência, ela vai se desenvolver melhor em todas as áreas da vida dela, certo? Ai, mas é fácil fazer isso? Não é fácil, é bem trabalhoso, tá? Mas é um trabalho que tem que ser feito por nós. Nós temos que direcionar essas crianças e não desistir por qualquer coisa, porque vai ser turbulento, principalmente se nós não começamos cedo na vida dessa criança com a rotina, se nós começamos com a criança lá no 5º ano da escola, com 11, 12 anos, então ela já tinha um hábito e nós vamos e entramos ali para querer direcionar ela para talvez um lado diferente, então vai dar trabalho, mas é algo que vai dar muito resultado. E nós, muitas vezes, nós adultos e crianças, nós temos hábitos automáticos. O que são esses hábitos automáticos?
são aqueles hábitos que nós fazemos e não nos damos conta que estamos fazendo aquilo. E nós só vemos depois que nós já fizemos. Vou dar um exemplo para ficar mais claro, tá? Então tá, eu levanto, vou ao banheiro e escovo meus dentes, tá? Isso fica tão automático de todo dia eu fazer isso que eu nem me dou conta mais que eu estou escovando os dentes. E isso pode acontecer também de eu ter o hábito de todos os dias naquele horário pegar o meu carro e ir para o trabalho. Então, se eu não tomar consciência do que eu estou fazendo, eu posso pegar o carro e só vou tomar conta de mim quando eu chegar no trabalho. Imagina o risco. O risco de escovar mal os meus dentes, porque eu não estou ali naquele momento. Eu estou escovando os dentes automaticamente, mas eu estou pensando lá no almoço. Eu estou pensando lá na criança que tem que levar para a escola, eu estou pensando lá no problema que eu tenho que resolver no banco e eu estou ali escovando os dentes. Será que vai ficar um serviço bem feito? Acredito que não. E olha o risco, eu pego o meu carro, estou ali dirigindo, mas a minha cabeça não está ali. A minha cabeça está pensando lá no final de semana no que eu vou fazer, olha a ansiedade aí. O que eu vou fazer no final de semana e eu ali dirigindo? Quando eu me dou conta, eu já cheguei no meu trabalho e falei, nossa, nem percebi, já cheguei. Olha o risco que corremos. E isso, gente, é muito recorrente. Prestem atenção nas suas ações durante o dia. Quantas coisas nós fazemos com pensamentos em outras totalmente diferentes. Então, a rotina, ela auxilia os nossos filhos a não criarem esses hábitos automáticos. Por quê? Porque eles tendo o horário certo para fazer as atividades deles, eles vão estar naquele momento que ele tem para fazer aquela atividade, focado naquela atividade. Porque ele sabe que se ele não fizer aquela atividade, ele não vai para outra atividade. E que não adianta ele fazer correndo para ir para a próxima atividade, porque tem um tempo determinado para isso. E que se ele fizer de qualquer forma, ele vai ter que voltar a fazer de novo. Certo? Então, ele vai aprender aí a focar no que ele está fazendo. Eu assisti uma palestra essa semana na internet, onde o palestrante falava sobre hábitos automáticos, e ele dizia, quando você for lavar uma louça, esteja ali, presente naquele momento para lavar a louça. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele tem tantas informações hoje em dia que ele não consegue se ater a um simples movimento de lavar a louça. Enquanto eu estou lavando a louça, eu estou pensando no clipe que eu assisti, eu estou pensando lá no final da novela, eu estou pensando na visita que não chega, eu estou pensando. E não estou prestando atenção no ato que eu estou fazendo nesse momento. É um exercício até para nós adultos. Ok? Então, a criança, gente, se nós deixarmos por conta delas, as crianças, elas são regidas pelo prazer. Elas querem fazer aquilo que elas gostam, aquilo que não cansa, aquilo que dá prazer a ela. Então, se eu deixar, o menino pode ficar o dia inteiro deitado vendo TV, sem mover um dedo. Às vezes até para comer ele grita, mãe, tô com fome. A mãe vai lá, leva a comida lá no sofá e lá ele fica. Se nós deixarmos, o menino pode passar o dia todo jogando aqueles jogos agressivos, cheios de armas, de golpes e aquelas coisas todas que deixa aquele menino tão pilhado, o cérebro dele fica assim, ó. Se nós deixarmos, eles ficam o dia inteiro ali. Se nós deixarmos, os nossos filhos saem de casa, passam o dia na rua, não sabemos onde, não sabemos com quem, não sabemos fazendo o quê, e eles vão. Se é isso que eles gostam, eles vão fazer isso. Então, tomemos as rédeas novamente, nós somos os adultos da situação e vamos cuidar para que nossos filhos tenham a sua rotina e possam fazer tudo a seu tempo sob o nosso comando, certo? Nada de errado nisso. Os limites, gente, eles são benéficos, contanto que eles não sejam castradores,
certo? Então, se o seu filho, ele tem uma atividade que ele gosta muito, você não vai tirar totalmente dele, a não ser que aquela atividade que ele gosta muito esteja fazendo mal para ele, que ele, como criança, não consegue ver isso, mas você, como adulto, observa que aquela atividade está fazendo mal para ele, tipo os jogos violentos. Está deixando ele agressivo, está deixando ele nervoso, está deixando ele ansioso, então o melhor é tirar, ok? Mas tipo uma criança que gosta de jogar futebol, ele quer jogar futebol todos os dias. Aí você chama ele, peraí meu filho, agora nós vamos construir aqui uma rotina para nós e o seu futebol ele pode continuar, mas vamos conversar, todo dia não dá. Você tem outras atividades durante a semana que tem que ser realizadas. Então vamos diminuir esse todo dia do futebol para 3 dias, 2 vezes por semana, uma vez, certo? Então você vai ver aí tudo que ele tem que fazer e vai ver quantas vezes ele pode jogar o futebol. Então assim você não vai estar sendo castradora, você vai deixar ele fazer o que ele gosta, mas contanto que ele faça as outras atividades que ele precisa fazer. Montesquiel, gente, o escritor, ele diz que nós recebemos 3 educações: dos pais, dos professores e do mundo. Agora eu chamo vocês para uma reflexão e eu quero que vocês pensem: qual é a base que vocês querem para a educação dos seus filhos? Certo? Pense bem. O ideal é que essa base ela parta de casa, certo? Mas que ela ande junto com a educação que eles recebem dos professores, um auxiliando o outro. O que eu ensino em casa, o professor reforça na escola. E o conteúdo que o professor ensina na escola, eu reforço aqui em casa, ok? Sem intervir no método que o professor usa para ensinar, certo? Vamos deixar bem claro o que eu quero dizer com isso, de sem intervir no método do professor. Eu não quero saber o filósofo que ele segue, a linha educacional que ele segue, isso para mim não vai fazer diferença. O que eu tenho que saber é que se o professor ensinou o meu filho a fazer a continha, pega esse, põe aqui, mais esse, tira aqui, põe aqui, põe aqui, põe aqui, e vai, resolve, puxa, faz prova, e não sei o que, não sei o que. Eu tenho que continuar ensinando em casa nas tarefas desse jeito. Eu não posso chegar para o meu filho e falar assim, não, para que fazer isso? Ó, faz direto, ó, põe aqui, acabou. Entenderam? Então, é isso que eu falo de não interferir na metodologia do professor, certo? Então, ele vai fazer ali uma interpretação de textos. Aí tá lá a resposta, faz a pergunta lá, resposta, pá! Não é assim, o professor quer que ele escreva o que ele entendeu, de que parte ele tirou, tal, e o pai vai falar, pra que escrever tudo isso? Ó, só põe aqui, tá certo, do mesmo jeito. Não, mas meu professor falou que tem... Não, mas assim tá certo, para se livrar logo, às vezes, da tarefa, para resolver mais rápido, por achar que aquilo é melhor do que o professor falou. Então, quando eu falo de intervir na metodologia, é isso que eu quero dizer. Continuar ali a linha que o professor está seguindo, certo? Então, se os pais e os professores andarem juntos, os grandes beneficiados vão ser os nossos filhos. Porque eu chamo a atenção de vocês para uma coisa. O terceiro que ele diz é o mundo. Então, se nós não embasamos, se não fazemos ali uma coisa concreta na vida dessas crianças, o que vai acontecer? Ele vai para a educação do mundo. Olhe à sua volta e veja como está o mundo. É isso que você quer para o seu filho? Ou você quer um filho melhor para melhorar esse mundo que nós estamos vendo aí? Olha como tudo está mudando. Olha o chamado que nos é feito agora, com essa pandemia que está acontecendo, para que nós paremos, prestemos atenção nos nossos filhos e que nós prestemos atenção ao mundo para ver se é isso que nós queremos, certo?
Então, gente, olha só, a rotina diária, ela é para as crianças o que as paredes são para uma casa. Isso mesmo, dando limites, fronteiras e dimensão à vida dessa criança. A rotina, ela dá uma sensação de segurança, assim como as paredes da nossa casa, ok? Então, a construção do conhecimento nós começamos lá embaixo, nós fazemos a base da nossa casa, porque se a base for fraca, quando chegar no telhado, cai a casa, lembra disso? A rotina vem como paredes para delimitar ali os espaços, ok? Para dar segurança para a criança, para ela continuar essa construção e chegar no telhado, certo? E qual é então a hora certa para se colocar uma rotina na nossa casa? A hora é agora. Se nós não fizemos isso antes, esquece o passado. Vamos começar agora. Somos convidados nesse momento, que agora nós sabemos a importância da rotina, principalmente para a formação dos hábitos dos nossos filhos, os bons hábitos, porque ninguém quer ensinar hábito errado para filho. Pelo menos é o que eu acredito. Então, a hora é agora. Toda a literatura científica e os escritores, eles avaliam que as idades para se começar isso quanto mais precoce, melhor. Então, saiu da maternidade, chegou em casa, já tem o horário do mamar, já tem o horário do banho, o horário de tomar um solzinho. E aí a criança vai crescendo, essa rotina ela vai se adaptando, mas ela não deixa de existir. Mas o que nós sabemos que muitas vezes acontecem, e aconteceu na minha casa também, essa rotina se esquece e nós deixamos correr solto. E é isso que o conhecimento vem nos chamar a prestar mais atenção, que essa rotina ela não pode desaparecer, ela tem que continuar conforme a criança for crescendo, ela só vai se alterando, se adaptando às necessidades daquela criança, certo? Então, o que eu tenho para dizer para vocês é que fiquem tranquilos, que nós estamos dando aí uma pincelada geral, tá? Mas que mais para frente eu vou passar para vocês, tá? Atividades para vocês fazerem com seus filhos diariamente, e eu vou mandar para vocês também um exemplo de rotina, para vocês criarem a rotina na casa de vocês. Ah, isso vai mudar o aprendizado dos meus filhos, vai mudar a vida dele na escola? Eu te garanto que vai. Vai mudar muito e você vai ver. Você vai fazer, vai criar uma rotina para os seus filhos, da maneira com que eu vou ensinando vocês, passo a passo, vídeo a vídeo, ok? E depois você vai me dizer como mudou a vida da criança. Principalmente que o nosso foco aqui é educacional, é escolar, tá? É lá que nós vamos chegar. Mas esse trabalho que nós vamos fazer é com os pais, não é com professores, é com os pais da criança, ok? Sem interferir lá no português, na matemática, nas ciências, mas com certeza já intervindo sim, já interferindo aí em tudo isso. Por quê? Porque vai melhorar o aprendizado dele. Eu vou auxiliar vocês a exercitar o cérebro dessa criança, o cognitivo dele, através das rotinas, que vamos criar hábitos, e com esses bons hábitos, nós vamos fazer atividades diárias, tá? Diárias eu digo assim, de segunda a sexta, porque eu nunca gostei de tarefa no final de semana. Eu acredito que o final de semana é para a criança aproveitar, passear, brincar. Quando eu era obrigada pela escola em que eu trabalhava a dar tarefa na sexta-feira, eu achava aquilo horrível, porque para mim, final de semana é para descanso, é para esfriar a cabeça, que a criança merece isso também, ter a liberdade de escolher o que vai fazer. Entenderam? E eles vão se adaptar e vão entender que de segunda a sexta
eles têm os horários regrados e que no final de semana eles vão ficar mais tranquilos. Isso vai ajudar, vai animar eles, certo? Porque o nosso cérebro funciona assim. Então, se eu tiver uma recompensa, eu vou trabalhar melhor, tá? Então, gente, no vídeo de hoje, para não ficar muito comprido, né? Não ficar muito cansativo para vocês, nós vamos parar por aqui com essa questão da rotina. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, façam perguntas. Eu vou responder digitando ou talvez eu até grave vídeos, dependendo das perguntas que vocês me fizerem, certo? Peço para vocês que curtam aí o nosso vídeo, que se inscrevam no canal se não forem inscritos, no Instagram, certo? Cognitiva Digital. E se você continuar nos seguindo, eu tenho certeza que você vai gostar e que você vai conseguir auxiliar o seu filho, ok? Obrigada pela atenção, gratidão.